Era uma tarde fria de outubro de 1974. Carl Higdon apontou seu rifle para um alce macho e puxou o gatilho. A arma não recuou. A bala deslizou para fora do cano, flutuou cerca de 15 metros e caiu no chão. Carl se abaixou para pegá-la. Então um galho quebrou atrás dele. Sentiu um formigamento no ar, como eletricidade estática antes da tempestade. Ele se virou. Ele estava cara a cara com uma criatura. Ela sorriu para ele. Carl não sabia o que era, mas ela se chamava Alço. A criatura tinha cerca de 1,88 m, com pernas arqueadas e pele amarela. Ela sorriu para Carl, exibindo dentes quadrados, grandes, achatados e quadradões, como duas fileiras de dados. Não tinha queixo nem pescoço. A cabeça repousava nos ombros, com cabelos duros espetados para cima, como palha. Tinha duas antenas curtas crescendo da testa, e observava Carl através de olhos pequenos e fundos. Usava um macacão preto com cintos cruzando o torso e a cintura. Não tinha mãos. Onde deveria haver uma haste fina de metal se estendia da manga como uma broca, e algo flutuava na ponta dela. A criatura falou primeiro. Como você está? As palavras saíram embaralhadas, como um disco de vinil tocando ao contrário, mas Carl entendeu. Ele disse que estava indo muito bem. Carl Higdon não deveria estar na floresta naquele dia. Era o capataz de plataforma de petróleo de 41 anos, de Rawlins, Wyoming. Quando um membro da equipe ligou dizendo que estava doente naquela manhã, Carl tirou o dia de folga, pegou emprestado o caminhão da empresa e dirigiu para o sul para caçar alces. No caminho, ele ajudou 2 homens com o caminhão quebrado. Eles agradeceram, indicando um ótimo local de caça na Floresta Nacional Medicine Bow. Sua boa ação os levou direto até Alço. Perto da broca de Alço flutuava um pacote de celofane transparente, como os usados para chiclete ou remédio para resfriado. Ele tinha 4 comprimidos pequenos. Também perguntou ao Carl se estava com fome, e ele disse que sim. O pacote flutuou da broca até Carl. Asa contou que cada comprimido o manteria alimentado por 4 dias. Mas tem uma coisa sobre o Carl. Ele não tomava comprimidos, nem vitaminas, nem mesmo uma aspirina para dor de cabeça. Carl pegou um e colocou na boca sem pensar 2 vezes. Isso não vai acabar bem. Vamos torcer para que isso seja mais como um doce Tess do que como Bill Cosby. Alço perguntou a Carl se queria ir junto. E Carl disse, acho que sim. Isso incomodou Carl depois. Não por uma criatura do espaço ter visitado seu planeta, mas sim o fato de ter concordado com tudo tão facilmente. Ele não sabia o que Alço queria mostrar, mas sair da Terra foi a última escolha que Alço lhe deu. Carl tentou levantar os braços, mas não conseguiu. Estava preso ao assento e imobilizado. Um capacete grande pesava em sua cabeça, lembrando um de futebol americano, mas este tinha fios saindo do topo. A cadeira estava em uma grande caixa de vidro, com cerca de 2 metros de cada lado. Carl enxergava através dela. Viu a clareira e o caminhão, mas os alces sumiram. Alço mirou sua broca de metal nela, e o caminhão desapareceu. Os caras da busca e apreensão ficaram assustadoramente bons. Então a caixa se ergueu do chão e começou a subir. Devagar no começo. Depois as árvores ficaram para trás. A colina, o estado. Alguns segundos depois, a terra estava do tamanho de uma bola de basquete. Depois, sumiu. E tudo o que restou foi a escuridão. E Carl e Osso não estavam sozinhos no cubo. A nave tinha 4 assentos. E um alienígena idêntico a Alço ocupava um deles. O rifle de Carl estava lá, mas fora de alcance. Na parede, Carl viu um painel de controle e um símbolo estranho, que parecia um mapa da galáxia. Então Carl notou um espelho acima do seu assento. Espelho no teto? Bem estranho. Desculpa, pode continuar. No reflexo atrás do assento dele estava o alce em que tentou atirar. Os 4 alces também estavam lá, enjaulados e congelados, como se não se movessem nem um pouco. A nave era pequena demais para comportar tudo isso, mas lá estavam eles. Também disse ao Carl que eles estavam indo para a casa dele, a 163 mil anos-luz de distância. Carl não soube quanto tempo viajaram, mas tão rápido quanto a Terra se afastou, surgiu um novo planeta. O planeta era árido, quase vazio em todas as direções. Quando a nave pousou, Carl viu uma torre. Ela lhe lembrava a Space Needle, mas aquilo não era Seattle. Ai meu Deus, já pensou? Ser abduzida por um alienígena e acabar em Seattle? É como ganhar bilhete dourado do Wonka, mas para uma fábrica Azumi de mingau de aveia. Não? Ok. É como entrar em Hogwarts e o chapéu seletor te colocar em um condado. Nada.
É como ficar com a garota bonita da escola e depois vê-la no piquenique da família. Essas são piadas sobre decepção. Eu sei o que é. Neste planeta, Carl descobriu que não era o único humano levado. Outros 5 já estavam lá. E nenhum deles parecia surpreso. Kyle tentou cobrir os olhos, enquanto lágrimas corriam pelo rosto. A luz no topo da torre queimava, e seus ouvidos zumbiam com um som profundo, parecido com uma máquina de barbear elétrica. Alzo ficou na sombra. Kyle não conseguiu. Então Kyle fez algo bem humano, e gritou para os alienígenas apagarem as luzes. Um deles respondeu. Seu sol também nos queima. Os alienígenas não demonstraram muita simpatia. Na base da torre, Carl viu 5 figuras em círculo. Eram pessoas comuns, vestidas normalmente. Um homem grisalho, um adolescente, 2 adolescentes e uma menina de cerca de 10 anos. Eles conversavam como se estivessem matando tempo. Carl tentou chamar atenção, mas foi ignorado. E ninguém parecia surpreso. Alzu conduziu passando por eles e para dentro da torre. Eles entraram no elevador. Com as portas fechadas, Carl notou que não havia botões, mas o elevador se moveu. Ao parar, as portas se abriram para uma grande sala vazia. Kyle apenas ficou parado ali. Ele não fazia ideia do que deveria fazer. Um painel de vidro saiu da parede e flutuou diante dele. Mesmo assim, Kyle esperou. Alzo foi para o outro lado do painel, se virou e olhou para Kyle através do vidro. Então... nada. 3 minutos se passaram, depois 4, e Alzo não disse nada. O alienígena estudava Kyle de modo metódico e clínico. Kyle reconhecia aquele olhar. Igual ao de um médico ao analisar prontuários ou raio-x em busca de fraturas ou tumores. Eu conheço esse olhar. Faço o mesmo em buffet chinês. Fico lá, com olhar vazio e sorriso de psicopata, igual ao recruta Pyle. Por isso, nunca almoçamos juntos. Tô te falando. Eu tenho fama de pedir entradas estranhas. O garçom Cosby, o rangoon de caranguejo. Kyle não sabia o que ia receber dessa criatura. Talvez uma mensagem para a humanidade, ou algum sentido para tudo isso. Em vez disso, Kyle recebeu um veredito. Você não é o que queremos. Vamos levar você de volta. Sem desculpas, sem explicação, apenas rejeição. Alzo o acompanhou de volta à nave e lhe entregou o rifle. Essa arma é primitiva, mas eu gostaria de ficar com ela. Eu não tenho permissão para... Alzo então apontou o braço perfurador para o bolso de Kyle. O pacote de comprimidos flutuou e retornou para Alzo. Devolveram a arma a Kyle, mas pegaram de volta suas provas. De repente, a torre, os 5 humanos e a luz ofuscante desapareceram. Kyle observou tudo se afastar de dentro da nave. Então, através do fundo da nave, uma luz azul surgiu da escuridão. A Terra. Kyle não sabia quanto tempo a viagem levou, mas ele estava em casa. Kyle flutuou para fora da nave e desceu a floresta. Ele não andou, flutuou. Alzu e a nave partiram. Kyle ficou sozinho. Mas ele se sentia estranho, então percebeu que não sabia onde estava. Não sabia como tinha chegado ali. Não sabia seu próprio nome. Mas, mesmo não querendo, os alienígenas tiraram algo dele. E os médicos não sabem explicar como. A floresta, úmida e a mais de 1 milha acima do nível do mar, tinha o chão quase todo coberto de neve. Ao pisar na terra, Kyle escorregou numa pedra, caiu morro abaixo e bateu forte. Suspeitou ter deslocado o ombro, mas não tinha certeza. De repente, uma dor de cabeça lancinante surgiu. Ele não sabia seu nome, mas lembrava que não devia tomar nenhum comprimido para a dor. Kyle vagou entre as árvores, atordoado. Nada lhe era familiar. Passou direto pela sua caminhonete sem reconhecê-la. Continuou andando. Ele caminhou 1 milha pela estrada, depois se virou e voltou. Voltou para sua caminhonete. Ainda não sabia que era dele, mas algo o fez entrar. Ele ouviu a voz de uma mulher chiando no rádio. Pegou o microfone e pediu ajuda. Por volta das 18h30, o chefe de Carl reconheceu uma voz familiar no rádio PX da empresa. Ele perguntou a Carl seu nome e localização. Carl não conseguiu dar nenhuma das duas informações. Eu não sei. Estou com tanto frio. Carl contou que estava numa caminhonete com um bastão no meio, descrevendo uma alavanca de câmbio. Ele sempre dirigiu carros assim, mas não lembrava como funcionava.
O xerife formou um grupo de busca e 6 homens entraram na floresta à noite. Durante a busca, eles viram luzes estranhas pulsando no céu, verdes, vermelhas e brancas, movendo-se em formação. Altas para um helicóptero e baixas para um avião, elas pairavam sobre a floresta como se procurassem algo. O grupo de busca encontrou Cal às 23h30, molhado e tremendo. Ele vivia e trabalhava ali, então foi reconhecido. Cal afirmou não conhecer ninguém, nem reconheceu a própria esposa, que participou da busca. Quando Cal finalmente falou, disse só 4 palavras. Eles levaram meu alce. Carl chegou ao hospital Rawlins às 2h30 da manhã. Seus olhos estavam vermelhos e ardendo. Ele reclamou das luzes brilhantes e dolorosas. Ele não conseguia manter o equilíbrio. Durante tudo isso, ele ainda não sabia quem era. Os médicos o examinaram e analisaram seus raios-x no painel de luz. Anos antes, Carl teve tuberculose tão grave que as cicatrizes apareciam em todos os seus raios-x de tórax. Naquela noite, não apareceram. Os exames estavam limpos. Os cálculos renais de Carl, que o incomodavam no início da semana e estavam presentes há anos, desapareceram. Após aquela noite, ele nunca mais teve cálculo renal. Algo curou o Carl. Os médicos não faziam ideia do que poderia ter causado isso. Mas eles concordaram em uma coisa. Algo aconteceu com Carl Higdon. Mas nem todas as notícias eram boas. Carl sem apetite preocupava os médicos. Sua esposa insistia, mas ele recusava comer. No domingo de manhã, ele acordou faminto. Devorou o café da manhã e continuou comendo tudo o que havia em casa, reclamando da falta de comida. Foi a primeira coisa que Carl comeu após engolir a pílula alienígena de Alce. Os médicos não acreditaram na história de Carl sobre ter sido abduzido. Eles não conseguiram encontrar nenhuma prova disso em seu corpo, mas acharam a prova no bolso dele. Enquanto Carl estava no hospital, sua esposa Marjorie mexeu em suas roupas de caça, dobrou as calças, pendurou a camisa molhada e, ao pegar a jaqueta do avesso com as mangas para fora, desvirou-a e uma bala caiu do bolso. Ela já tinha sido disparada. Esposa de um caçador, conhecia balas e sabia distinguir uma disparada de uma não. Mas havia algo errado com essa. O rifle de Carl disparava balas Magnum de 7 mm, que ele dizia serem capazes de atravessar um poste de telefone. Mas a bala no casaco de Carl estava aberta, virada do avesso, e sem o núcleo de chumbo, restando só o revestimento de cobre. A polícia não conseguiu explicar. Então a bala foi enviada para o Dr. Walter Walker, um consultor de metalurgia. Walker disse que a bala atingiu algo extremamente duro com uma força tremenda. Isso indica que havia algo no ar, a 15 metros à frente do Carl, naquela montanha. A bala foi armazenada na Universidade de Wyoming. Depois, ela desapareceu. E ainda tem o caminhão. Os 2 homens que Carl ajudou sabiam seu destino. O grupo de busca sabia onde o caminhão dele deveria estar, no fim de uma estrada de extração de madeira. Mas ele não estava lá. Eles o acharam quase 5 quilômetros depois, atolado até os eixos no lamaçal. Parece até um ditado do sul, quando alguém está encrencado. Menina, aprontei tanto que fiquei atolada até os eixos no lamaçal. Você está certo. Realmente parece. Eles têm os melhores ditados. Eu estou tão encrencada. Estou fazendo hipnose e rezando em letra cursiva. Está tão quente lá fora. Estou balançando baixinho no balanço da varanda da vovó. Estou de ressaca, piscando em código Morse e pedindo desculpas aos móveis. O terreno era difícil e o caminhão com tração nas 2 rodas do Carl não deveria estar ali. Os buscadores não conseguiram tirar o caminhão e precisaram rebocá-lo. Todos os homens concordaram em algo. Aquele caminhão não chegou lá sozinho. Mas não havia marcas de pneus, nem do caminhão, nem de nada que pudesse tê-lo arrastado até lá. O caminhão simplesmente apareceu na lama. Para os homens da montanha, a bala e o caminhão mostravam que algo ocorreu com Carl. Não sabiam o que, mas Carl obteve sua resposta. Carl Higdon descobriu por que os alienígenas queriam um corpo humano intacto e como pretendiam usá-lo. Carl estava certo sobre o símbolo na parede da nave. Era um mapa do sistema solar de Alce, 9 planetas girando em torno de uma estrela volátil. O planeta de Alce era hostil e morria. O sol queimava tanto que o povo de Alce usava macacões especiais lá fora. Os oceanos costumavam ser cheios de vida, mas agora nada conseguia sobreviver na água. Essa era uma parte crucial da cadeia alimentar que entrou em colapso. Não havia comida suficiente em seu mundo, então o povo de Alce saiu em busca de outros. Eles vieram para a Terra, mas não para fazer contato, nem para compartilhar conhecimento. Alce contou a Carl exatamente o que fazia nos bosques naquela tarde. Estava procurando comida. Alce era como Carl. Ele era um caçador. Carl não lembrava de nada no início,
Sua memória voltou aos poucos, começando quando sua filha entrou no quarto do hotel. Ele reconheceu o rosto dela. E então sua esposa voltou à sua memória, depois os traços gerais da viagem de caça. Quando Carl tentou lembrar o que ocorreu no planeta alienígena, ele encontrou um bloqueio. Então Marjorie ligou para o Dr. Sprinkle. Ela ligou para o sorveteiro. Esse era o Sr. Frost. Isso mesmo. Dr. Léo Sprinkle era psicólogo e hipnotizador na Universidade de Wyoming. O parceiro de pesquisa do Dr. Sprinkle, Dr. Jimmys, brigou com ele devido à terminologia regional. Ok. 8 dias após o encontro, Sprinkle visitou a casa dos Higdon. Sua família se reuniu e Rick Canyon, professor de arte local, sentou-se próximo com um bloco de desenho. Sprinkle balançou um pêndulo e levou Carl ao seu subconsciente. Quando Carl foi hipnotizado, algumas memórias retornaram. Enquanto Carl falava, Canyon desenhou a criatura descrita. Esse esboço virou o rosto do caso. Toda a imagem de Alço começou naquela sala de estar. Toda vez que Sprinkle o levava mais fundo, Carl parava no mesmo lugar, o Alce. Finalmente, a barreira quebrou. E as memórias dele voltaram de uma vez só. O Alce na jaula, a torre, os outros humanos e aquilo que Alço lhe disse naquele planeta árido. Alço caçava animais, os capturava e levava para casa para criá-los como alimento. Animais como Alces e animais como Carl. Só ele criava seu povo. Certo. É o livro de receitas. Me alimente, Seymour. Você terminou? Agora, há muitas citações sobre alienígenas comendo pessoas. A minha favorita é: na barriga dele, você vai encontrar uma nova definição de dor e sofrimento, enquanto é lentamente digerido por 1000 anos. Lembra dessa? O Retorno de Jedi. Sim, esse era o C3PO, falando sobre o ânus de areia Ok, já que engoliu chega. Boba Fett. Queria que o Boba Fett tivesse ficado naquele ânus. Eu também. De qualquer forma, o comprimido que Carl tomou não foi bondade. Era ração, do tipo dado ao gado para mantê-lo saudável no transporte. O exame na torre não foi por curiosidade científica, foi uma inspeção de carne. Então Carl entendeu o motivo da rejeição. Anos antes, Carl tinha feito uma vasectomia. Você não serve para a reprodução se não pode procriar. Carl não era de primeira, ele nem era de segunda, ele não valia nada. Carl entrou naquelas florestas como predador máximo. Ele saiu sabendo que não estava mais no topo. Mas Carl não era o único humano naquele planeta. 5 outros estavam na base da torre, e ninguém sabe o que houve com eles. Quanto ao restante, não fomos escolhidos, ou ainda aguardamos ser examinados. Um caçador entra na floresta em busca de comida. Em vez de ser um predador de topo, o caçador se torna presa. É uma boa história, mas será que é verdade? Nesse caso, quase todas as evidências são relatos da testemunha. Carl Higdon era informante do setor petrolífero, não escritor ou artista. Marjorie escreveu um livro, mas eles nunca lucraram com isso. Ele deu entrevistas por anos, até sua morte, em 2022. Durante todo esse tempo, sua história nunca mudou. Nem a bala que caiu, a aparência de Alço, o cubo de vidro, a torre ou o exame. Em 1978, Charles McQuiston analisou gravações da voz de Higdon em uma máquina que ele co-inventou, o avaliador de estresse psicológico, detector de mentiras por estresse vocal usado por policiais. McQuiston não achou indícios de engano. Ele não confirmou um encontro alienígena, mas acredita que algo extraordinário ocorreu com Higdon. Uma ressalva, e é das grandes. A análise de estresse vocal é uma ciência pouco confiável. Pesquisas do governo concluíram que essas máquinas detectam mentiras. A chance é parecida com cara ou coroa. O veredito de McQuiston indica que Carl provavelmente acredita no que diz, mas não confirma se é verdade. Agora, a parte complicada. O essencial da história de Carl surgiu em poucos dias, mas muitos detalhes só apareceram após ele conhecer o Dr. Sprinkle e ser hipnotizado. A hipnose também é um problema. Dr. Sprinkle era psicólogo em uma universidade real e, segundo relatos, era honesto e cuidadoso. Mas a hipnose não é confiável. Sob hipnose, a mente preenche lacunas. Ela pega emprestado de filmes, de sonhos, de coisas que você leu. Alguém pode sair da hipnose acreditando em detalhes criados pelo próprio cérebro. Honestidade e precisão não são iguais, mas não conseguimos separá-las totalmente. As outras 5 pessoas, o exame atrás do vidro, a ideia de sermos criados para alimento, tudo isso vem da hipnose, um processo que sabemos que distorce e fabrica memórias. Mas há evidências reais. Tudo que Carl disse e fez antes das 18h30 ocorreu horas antes de alguém citar hipnose. A bala já estava no bolso dele. O caminhão estava atolado no barro. E o gerente que dirigiu carros manuais a vida toda já estava no rádio, incapaz de nomear a coisa no meio do próprio caminhão. Seja lá o que tenha embaralhado o cérebro de Carl Higdon naquela noite, não foi hipnose. Não há outra testemunha da nave. Ninguém mais viu Alço.
Mas as luzes estranhas do céu naquela noite, a equipe de busca viu as luzes antes do veículo se mover, então não eram faróis. O mesmo ocorreu com o caminhão. Estava quase 5 km longe do local certo, em terreno difícil e lamacento, precisando ser rebocado. Mas alguns relatos de primeira mão dizem que ele estava preso em sulcos profundos, não em um pântano sem marcas de pneus. De qualquer forma, a equipe de busca concorda que o caminhão não poderia ter chegado lá sozinho. A bala é uma evidência complexa. Estava realmente virada do avesso e faltava um núcleo de chumbo. Dr. Walker afirmou que ela bateu em algo muito duro, mas evitou chamar isso de alienígena. As evidências do hospital também são interessantes. Médicos não acharam drogas ou álcool em Carl e afirmaram que seu sofrimento parecia real. Mas eu não consegui encontrar provas de que os cálculos renais dele derreteram ou que as cicatrizes desapareceram. Raios-X podem ser imprecisos, especialmente nos anos 1970. Cicatrizes podem não aparecer em um exame, mesmo presentes. A viagem ao planeta eu não posso provar. A história que Alcio contou eu não posso provar. Algo físico aconteceu com Carl Higdon naquela montanha e ninguém explicou. O caminhão, a bala, luzes piscando, o homem mudado. Não existe uma forma simples de explicar isso. Mas aqui está o que é único na história de Carl. Toda a história de abdução alienígena que você já ouviu é, no fundo, uma história sobre ser escolhido. Eles escolheram você. Você era importante. Eles queriam você. É assustador, mas há um estranho conforto em ser especial. O caso de abdução do Carl é o único que conheço sobre rejeição. Algo veio de longe, examinou um ser humano da cabeça aos pés, fez vários testes e concluiu que não valia a pena mantê-lo. Mandaram-no de volta para casa como uma lata amassada, devolvida à prateleira. A abdução não é a parte assustadora. O julgamento é. A possibilidade silenciosa de que já estamos em alguma lista por aí. Já fomos contabilizados, já fomos avaliados. Às vezes, a pior notícia não é ter sido levado, é que você foi mandado de volta.